Eu gostaria de dividir algo que está bem fresco no meu coração, algo que está acontecendo agora comigo, algo que já tem umas 2 ou 3 semanas que Deus tem falado ao meu coração. É a respeito do perdão e do pecado que não tem perdão. Olha, na Bíblia existe pelo menos 2 pecados que não têm perdão. E toda vez que a gente se refere a um pecado que não tem perdão, nós vamos lembrar da blasfêmia contra o Espírito Santo, que está lá escrito em Mateus capítulo 12, versículo 31. A blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo Jesus Cristo, é um pecado que não tem perdão. O problema é que esse não é o único pecado que não tem perdão. O problema maior ainda é que existe um segundo pecado que não tem perdão, que é extremamente comum nas relações humanas. Esse pecado que não tem perdão, esse segundo pecado que não tem perdão, está lá em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Deixa eu ler para vocês. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso quer dizer que o pecado de não perdoar não tem perdão. Esse pecado não tem perdão. Olha, gente, não precisa ser um estudioso da palavra, um teólogo ou um teórico para ver que isso não é bom, tá? Não é bom. Não ter um pecado perdoado significa que nós teremos a eternidade distantes de Deus. Não somente a eternidade, mas o tempo em que vivermos nesta terra, também não conseguiríamos nos relacionar com Deus. Isso é muito sério. O destino daqueles que não têm a salvação é o lago de fogo e enxofre. Isso é a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Entenda bem o que eu vou dizer. Ninguém vai ao inferno porque pecou, tá? As pessoas vão para o inferno porque não tem o perdão que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. As pessoas não aceitam esse perdão, não aceitam Jesus Cristo. As pessoas são muitas vezes ignorantes quanto a isso. Ignorante no sentido de não saber exatamente com relação a isso daí. Essa é a verdade. Mas Deus não muda e não vai mudar a sua palavra. Deus não vai negociar os seus princípios, muito menos aquilo que Ele próprio afirmou que está na Bíblia, na palavra. Mas veja, esse pecado de não perdoar é grave e ele também é extremamente comum nas relações conjugais, no casamento e também comum nas relações familiares, entre irmãos, entre pai e filho, mãe e filho, é bem comum. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro e é o que acontece muitas vezes no casamento. Marido e mulher se afiam de uma forma que sai por vezes faísca. São brigas, são discussões, enfim, uma série de situações que é bem favorável para que o marido não perdoe a mulher e a mulher não perdoe o marido. É bem favorável para que se guarde ressentimento, rancor, amargura e uma série de coisas que denotam a existência de um pecado sem perdão. Veja, se você quiser e tiver a oportunidade, guarde dinheiro. Não guarde rancor, amargura, ódio, ressentimento. Não guarde essas coisas. Guarde dinheiro. Olha, eu também falo com relação à vida eterna. É muito grave. Perdoe, porque caso contrário, você vai ganhar um mergulho eterno no lago de fogo e enxofre. Isso é muito sério. E vou dizer mais uma coisa. Quem perdoa não é que esqueceu a ofensa, né? Você não vai continuar lembrando a ofensa, mas no dia a dia, a cada perdão que você concede àquele que te ofendeu, a ofensa ela vai ficar menos dolorida, até chegar ao ponto em que você vai lembrar, mas não vai sentir mais nada. O perdão aí se aperfeiçoou, você está livre, está liberto daquela dor. Você não está preso mais naquele momento de vergonha, de dor, de sofrimento. Você está livre. Estou dizendo que você está livre justamente para dizer que o maior beneficiário do perdão é quem perdoa. Outra coisa, quando você perdoa,
Você não isenta quem te machucou das consequências. Você está dizendo apenas que Deus vai tratar com essa pessoa. E Deus é uma pessoa, é um ser muito mais, infinitamente mais inteligente, mais sábio. Vai ter os métodos e os meios que ele vai tratar. Isso não nos diz respeito. Tá? Outra circunstância com relação ao perdão. Você não é obrigado a conviver com quem você perdoa, com quem te machucou, mas perdoar você é obrigado. Tá? Algumas pessoas dizem que amar, nós temos que amar todo mundo, mas gostar, não é todo mundo que a gente precisa gostar, não é todo mundo que a gente precisa conviver. Então, perdoar não significa que você vai começar do zero com aquela pessoa que te machucou. Até pode ser, né? Muitas vezes dentro de um casamento isso acontece, o perdão já começa do zero, mas não é algo que eu reputo que seja obrigatório. Enfim, aquilo que está no meu coração nesse momento é justamente o perdão. E tenho feito alguma coisa nessas últimas semanas que eu te convido a fazer também. Eu tenho passado uma peneira no meu coração, sabe? Com a ajuda do Espírito Santo. Isso não é coisa que se faça sem o Espírito Santo. Não, você não consegue. Mas com o Espírito Santo eu estou identificando rancor, eu estou identificando amargura, eu estou identificando ressentimentos, eu estou identificando de uma série de sentimentos que eu não quero para mim, que estavam lá por alguma razão, tá? Então, faça isso, passe uma peneira no seu coração. Veja, você vai sair uma pessoa muito melhor depois que esse processo acabar. Também não digo que esse é um processo fácil, é um processo bem doído. Quando você lembra de alguma situação, quando aquele ressentimento volta à tua mente, volta à tua consciência, aquilo ali dói, aquilo ali é desagradável, mas vale muito a pena. Tá? Então essa era a mensagem que eu queria deixar. Enfim, perdoe e não tenha o desprazer de ter um mergulho eterno no lago de fogo e enxofre. Abraço.